Boa tarde, pessoal. Vamos começar hoje mais um capítulo, dando sequência ao trabalho que eu tenho feito em relação ao livro Amar e Ser Livre do Prem Baba. Hoje a gente vai falar sobre alguns fatores que atrapalham um relacionamento. Na verdade, a partir da leitura desses capítulos, eu fiz um apanhado desses fatores que ele coloca, trazendo também para minha experiência de trabalho, né? Então, enriquecendo com a minha experiência profissional falando sobre esse assunto. Vou dar um tempinho para o pessoal chegar. Lembrando, quem tiver dúvida, quem assistir depois essa live, pode colocar aqui perguntas, pode entrar em contato comigo. Eu tô sempre trocando ideia com quem me manda mensagem. Oi, Raquel, boa tarde, que bom que você tá aqui. Lembrando que na última semana eu não fiz a live. Semana passada foi uma semana bem complicada para mim e para minha família. Nós perdemos 2 entes queridos, 2 tios da mesma família, então foi pesado, mas a vida segue, né? A gente precisa continuar. E eu acho que a minha missão é mais fortalecida quando isso acontece, porque eu acho que a gente tem que aproveitar da melhor forma a vida, porque, como dizem, né, a vida é um sopro. A gente nunca espera que vai acontecer, não tem como se preparar, né? Mais para frente eu ainda vou falar sobre esse tema. Não tem como se preparar para a morte. O que a gente tem que fazer é aprender a viver da melhor forma possível. Hoje o que eu vou falar é sobre relacionamento e muitas pessoas, eu tenho visto muitas pessoas em relacionamentos que não são saudáveis, infelizes e que não conseguem sair desse sistema por acharem que é assim mesmo. E aí perdem a oportunidade de serem felizes e a vida passa tão rápido, né? E a gente fica dando importância para tantas outras coisas, né? E a nossa felicidade às vezes fica deixada de lado, né? Oi, mãe, boa tarde. Então, lembrando que eu estou trabalhando esse livro aqui e hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamento. Mas futuramente, para frente, lembrando que a gente está no Setembro Amarelo, ainda não fiz nenhuma publicação sobre esse tema. Vou fazer, pretendo fazer. E quem sabe a gente também pode falar não só sobre a depressão, não só sobre o suicídio, mas também sobre o luto, sobre perder alguém, né? Que é um dos fatores que pode levar uma pessoa ao suicídio, né? Mas mais pra frente esse será um tema também, né? Aqui. Então, o que ele... A gente está no finalzinho do livro, deixa eu mostrar para vocês o que falta para terminar a nossa leitura, ó. Vou botar aqui, ó, isso aqui. E aí aqui tem coisa aqui que não são mais do capítulo, a gente está encerrando esse livro. E aí, para dar início de repente a um outro trabalho. Se vocês tiverem sugestão também do que falar, de algum livro que vocês gostariam de trabalhar, a gente pode trocar sempre essa ideia aqui. Então, voltando, né, para o tema do livro, ele fala especificamente sobre relacionamento. E aí ele faz uma divisão que eu acho que é bem bacana. Que ele fala assim, o casamento antigo e o novo casamento. Ele faz essas comparações. O que é o antigo e o novo casamento? O antigo é aquela forma antiga que a gente tem de ver o que é uma relação. E aí não é só casamento, tá? É relacionamento. E o novo é a nova forma que ele traz pra gente enxergar o casamento e o relacionamento de uma outra forma. E hoje eu vou falar sobre o antigo. O que adoece, né, as relações? Por que as relações são tão complicadas? Hoje, mais cedo, eu estava conversando com uma paciente e a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Como que as pessoas têm relações doentias e acham que é assim mesmo, né? Como a falta de autoconhecimento nos leva a viver situações que eu tô infeliz, o outro tá infeliz e a gente não sai disso. E aí a primeira coisa que ele diz assim, que para mudança não tem um tempo determinado pra gente mudar.
Porque cada um tem um processo, cada um tá no momento. Às vezes estão ouvindo isso aqui hoje, eu vou ouvir isso em um outro dia, e vai passar batido. E um dia lá na frente vocês podem lembrar do que foi dito e vão tentar rever. Então, por exemplo, eu fiz uma live no ano passado, uma série de lives, né, de um estudo sobre as emoções, né, sobre como lidar com as emoções. Tá no meu Instagram, eu fiz deve ter sido por mais de um mês, uma série de aulas que está lá, e até hoje eu recebo mensagem das pessoas, tanto no YouTube como aqui no Instagram, de pessoas que trabalharam em cima desse estudo que é inteligência emocional e que estão tendo benefícios em cima dele. Então, assim, não tem tempo, cada um tá no momento. Então, às vezes, aquilo que você ouviu ontem não vai fazer sentido, mas daqui a 3 meses a ficha vai cair. Então, é entender que tudo é um processo, e autoconhecimento é uma coisa trabalhosa, né? Não é fácil, não é simples. Terapia não é algo simples, autoconhecimento não é algo simples, é algo que tira a gente de uma zona de conforto, né? E aí ele fala isso, né? Que para a mudança a gente tem que ter paciência, que tem que ter, cada um tem um tempo, tá? E é mais importante assim, quando as pessoas se relacionam, às vezes elas ficam sempre depositando no outro a mudança. Então é meu marido que tem que mudar, meu namorado que tem que mudar, minha esposa que precisa mudar. E aí eu não vejo que a mudança às vezes precisa, porque se eu tô insatisfeito, tem até um ditado que diz, né? Os incomodados que se mudem. E eu já falei sobre essa frase uma vez para vocês, que eu ficava revoltadíssima com essa frase quando eu era mais jovem, porque eu não entendia, e hoje ela faz muito sentido na minha vida. Porque se eu que estou incomodada, eu preciso fazer alguma coisa para essa mudança. E muitas pessoas compartilham no Instagram, coisa assim, faço terapia para lidar com pessoas que deveriam fazer e não fazem. Na verdade, se você que está incomodado, é você mesmo quem precisa estar lá fazendo a terapia, para você enxergar de uma outra forma, para você lidar com essa pessoa de uma outra forma. Então é muito importante que a gente pare de atribuir ao outro a mudança e que a gente perceba que se eu estou insatisfeita, quem tem que mudar sou eu. E o outro vai mudar em consequência da minha mudança, porque é um efeito cascata. Eu mudo, eu provoco a mudança em todo mundo que está ao meu redor. Então isso é muito importante a gente perceber. Nunca a mudança ela vem sozinha. Só que para isso um tem que tomar uma atitude, né? E se você que está incomodada, quem tem que tomar essa atitude é você. E aí aqui, continuando a falar sobre relacionamento, eu elenquei aqui alguns fatores que podem atrapalhar o relacionamento. O primeiro que ele fala é quando a gente busca no relacionamento manter um ideal de quem a gente é. Então, o que é isso? Eu busco um relacionamento para manter a minha aparência, para manter um ideal que eu criei de quem eu sou. E na verdade eu nem questionei. Sabe aquela ideia de querer que toda hora o outro me aprove? Sabe? Eu quero que toda hora o outro olhe para mim e me veja como a mais bonita, como a perfeita em tudo. E não é verdade, porque ninguém é perfeito. Enquanto a gente está ainda baseado nesse tipo de relacionamento, querendo a aprovação, a gente está no ideal de quem a gente é. A gente não está no nosso eu real. Porque o eu real, ele é capaz de enxergar as qualidades e os defeitos, querendo sim mudar os defeitos sem problema nenhum, mas entendendo que tem algumas coisas ali que não são perfeitas nela, né? Eu já falei aqui algumas vezes para vocês, foi até num curso que eu fiz sobre toda luz tem um lado sombrio. Então todo mundo tem qualidades e todo mundo tem defeitos, todo mundo. Por mais que você ache uma pessoa perfeita, maravilhosa, ela vai ter defeito. E às vezes ela consegue segurar, ela consegue compreender que o defeito dela não pode trazer prejuízo para as outras pessoas. E ela não deixa transparecer, mas nós somos falhos. Então quando eu ainda fico nesse ideal de quem eu sou, eu quero toda hora que o outro aprove uma coisa que nem eu sou realmente.
gente. Então, às vezes, a gente fica assim, no ideal de corpo, num ideal de financeiro, em ideais que não agregam para o relacionamento. Não que a gente não possa se cuidar, não que a gente não possa querer um bom retorno financeiro, mas entender que não é só isso. Tem pessoas, por exemplo, eu já vi relacionamentos, e vocês podem até colocar aí, quem quiser dividir alguma coisa, alguma ideia, é só colocar aqui que a gente vai conversando. Lembra que isso é um bate-papo, tá, gente? Então, eu já vi pessoas, pacientes, me falando assim, não, meu marido falou, não, eu não posso engordar. Eu não posso engordar de jeito nenhum, porque senão meu marido vai me deixar. Olha essa pessoa vivendo no ideal. Então, como que vai ser quando essa pessoa envelhecer? Porque chega, gente, a idade, ela chega, eu acho que com muitos benefícios. Cada ano que passa, eu vejo que eu amadureci mais, eu tenho muitos benefícios com a idade, porque eu consigo enxergar a maturidade em mim, mas eu também vejo que o meu corpo, muitas coisas mudam, né? O meu corpo não é mais o corpo de 18 anos, e tudo bem, eu consigo reconhecer isso. Mas quando a gente está naquele ideal que eu só vou ser amada se meu corpo for um corpo escultural, só vou ser amada se eu colocar silicone, eu vou ser só amada se minha barriga estiver toda tanquinho. Isso é o ideal. Você pode sim atingir isso, não tem problema, mas isso não pode ser o que vai manter o seu relacionamento. Porque se a pessoa tá com você pelo que você é fisicamente, olha que insegurança, quanta insegurança você vai viver nessa relação. E o outro também, porque assim como você muda, o outro também muda, porque a gente vai mudando, né? Eu falo, tem cabelo branco, a gente vai dando um jeito, vai pintando, cada dia que passa a gente fica mais loura, né? Quem gosta de pintar o cabelo, cada dia que passa fica mais loura. E é assim, e não é por causa da idade. Tem mudanças que é do seu corpo, que são suas, né? E a gente precisa entender e aceitar que tem algumas coisas que são nossas características. E eu não preciso atingir um ideal do meu marido, da minha esposa, para ser aceito, para ser amado. Porque senão eu vivo fadada ao fracasso no meu casamento. Com certeza pode dar algum problema, porque eu estou vivendo nesse ideal. Então, o primeiro fator que prejudica o relacionamento é eu viver em cima do ideal. Eu construo uma ideia, já viram a ideia daquele espelho meu, né, da Branca de Neve, se não me engano, né? Eu acho que é. Então, existe alguma mulher mais bela do que eu? E se seu marido enxergar uma outra mulher mais bela, você vai ficar desesperada. E aí isso que acaba, às vezes, gerando muito conflito nos casamentos, nos relacionamentos, porque sempre haverá. Sempre haverá uma mulher mais bonita e tá tudo bem, porque se isso não for o que move o nosso casamento, eu vou ficar tranquila. Mas se isso for o que move o meu casamento, eu posso ficar morrendo de medo mesmo. Aí começo a desenvolver uma insegurança enorme em quem eu sou e no meu relacionamento, porque a partir do momento que entrar uma mulher bonita, eu não paro mais de olhar. Eu quero controlar toda a situação, eu quero ver se meu marido tá olhando para ela. Eu começo a desenvolver um monte de paranoia em cima daquela pessoa, em cima do meu marido. E aí eu começo as minhas infelicidades. Porque aí toda hora eu tô pensando 24 horas por dia no que o outro tá pensando e se o outro vai encontrar essa mulher mais bela do que eu. E aí a grande questão é que vai. Não fique preocupada com isso, porque vai. Porque beleza também é uma coisa relativa. Cada um enxerga a beleza de uma forma. E tem vários tipos de beleza. O fato dele encontrar uma mulher mais bonita não significa que você vai ficar feia. Não é verdade? Só que a gente fica naquela competitividade. E aí, com isso, a gente vive nessa busca do eu idealizado, sem saber qual é o nosso eu real. Então, a primeira coisa que atrapalha o relacionamento. Segundo fator é você
viver num relacionamento de jogos. O que é esse joguinho? O tempo todo eu quero ouvir do outro sim. É como se o outro tivesse a obrigação de me aprovar o tempo todo e dizer sim a tudo que eu faço e a tudo que eu penso. E no momento que eu ganho um não, é onde eu me sinto rejeitada. Que aí a gente tá nesse modo muito infantil. Eu tô até falando de modo infantil e acho que na semana passada ou na semana retrasada, eu tava conversando com uma paciente, ela falou assim, nossa, Elaine, aqui na terapia, é ótimo que toda hora eu me vejo criança, ela falando. E eu falei, o nosso modo infantil tá o tempo todo muito acionado dentro da gente. E a gente não percebe. Então é muito imaturo da nossa parte querer ouvir sim o tempo todo. Isso é coisa de criança. Não é verdade? De criança que tá ainda no egocentrismo, que acha que o mundo gira em torno do umbiguinho dela. E ouvir não pode ser muito, muito desagradável, mas às vezes é essencial pra gente. Então entendam isso, nem sempre o sim é o melhor, nem sempre o não é o pior. E às vezes o não é o pior, mas eu preciso aprender a ouvir. Se eu não sei, eu ainda tô no meu modo muito infantil. Então, as pessoas que vivem em relacionamentos que querem ser agradadas o tempo todo com sim, sofrem. Ou vão sofrer, porque provavelmente isso não vai acontecer. Ou vão fazer o outro sofrer, que é mais grave ainda. Porque aí não só eu me faço sofrer, como eu passo meu sofrimento pro outro. Então isso é um modo muito infantil, ainda muito imaturo de enxergar a vida, que as pessoas trazem pro relacionamento. Então eu quero toda hora ser aprovada, eu quero toda hora ser vista, eu quero toda hora que meu marido diga sim para tudo que eu faço, que a minha esposa diga sim para tudo que eu faço, e se disser não, dá uma briga danada em casa, ou a gente termina um relacionamento. Eu já vi pessoas que terminam em volta 200 vezes, porque o lado infantil tá muito acionado. Ai, não quero mais. É igual aquele dono da bola, sabe? Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Depois coloca um joinha aí para saber que tá tudo certinho. Parece que deu uma falhada aqui. Sabe aquele dono da bola, que a bola é minha, então o jogo vai ser do jeito que eu quero? Se não for, eu vou embora e levo a bola, ninguém mais brinca? Então muitas... Obrigada, Ju. Então obrigada, Lê. Esse é muito o modo que a gente fica vivendo. Sabe? Esse modo de querer que o jogo funcione da nossa forma. E se não funcionar, eu vou embora. Aí eu termino e volto. E eu não tento ajustar, eu não amadureço. Eu só quero que o outro mude, que o outro se adeque às minhas necessidades. E aí terá confusão. Então, terceiro fator. Não, eu estava lendo errado. Outro fator que é muito desagradável, quando eu descarrego no outro toda a minha raiva. Então, às vezes, a minha intimidade com o outro é tão grande que eu me acho no direito de jogar em cima dessa pessoa que é meu companheiro, minha companheira, toda a minha raiva e toda a minha frustração. E aí, ainda acho que isso é amor. Então, toda a raiva que eu sinto no meu dia a dia, toda a frustração, eu despejo ali. Então, eu brigo demais, eu sou muito ignorante com aquela pessoa, eu sou muito incisiva, eu quero tudo do meu jeito. Então, toda a raiva, todo o controle, eu uso ali, ainda falando assim, isso é porque eu te amo. Isso é porque eu te amo, isso é porque eu confio em você. Olha só como que isso atrapalha um relacionamento. Não é que porque eu amo, que eu tenho uma confiança no meu marido, que eu tenho o direito de chegar em casa e descarregar toda a minha raiva, todo o meu ódio em cima daquela pessoa. Pelo contrário, porque eu amo, eu tenho que cuidar. É claro que eu não preciso fingir que eu tô bem, mas eu preciso entender que às vezes ele não tem nada com aquilo.
E muitas vezes a gente tá infeliz e acha que o outro é responsável pela nossa infelicidade. Então, assim, a culpa é sua porque eu tô assim. E aí, por culpar o outro, eu faço da vida do outro um inferno. Então, além do ódio, tem uma vingança. Que aí eu começo a despejar no outro toda a minha raiva e me vingo. Então, se eu sou infeliz, eu faço da vida dele também uma vida de muita infelicidade. E eu não entendo que eu tenho escolha, eu escolhi aquilo. Se eu tô infeliz, eu tenho que avaliar o que tá me causando essa infelicidade. E não despejar no outro aquilo. Então, muitas vezes, pessoas às vezes que se relacionam e que falam assim, eu tô por causa de muito tempo, esse casamento não me faz bem, eu não tô feliz. E isso é um alerta, porque se eu não tô feliz, eu não levo a felicidade pro outro, com certeza. É muito difícil alguém que tá infeliz conseguir levar a felicidade para a vida do outro, ou conseguir ser neutro e disfarçar essa infelicidade. Então entenda, se você está infeliz, é uma questão sua. Lembra, os incomodados que se mudem. Vai fazer alguma coisa para sua mudança, não é da responsabilidade do seu namorado, do seu marido, da sua esposa, da sua namorada. Isso é uma questão sua. Você escolheu. Então você precisa amadurecer e parar de descontar nas pessoas isso e pior, de dizer que isso é amor, porque isso está muito longe de ser amor. Aí eu começo a controlar demais o outro, eu começo a ter ciúmes doentios, eu começo a infernizar a vida do outro porque eu não tô feliz nessa relação, às vezes por uma questão minha, por uma questão da minha infância, e aí eu jogo no meu relacionamento sem perceber. Muitas das desconfianças no relacionamento vêm por desconfianças na vida infantil. A gente não percebe e a gente cria um padrão de se comportar dessa forma. Eu não confio em ninguém. E aí eu passo que o meu marido não confio, por mais que eu queira. E aí eu tô sempre com o pé atrás. E ainda eu já falei outras vezes aqui pra vocês, quando eu já falei de ciúme, que eu não tenho controle sobre o que o outro faz comigo. Eu tenho controle das minhas atitudes. Então, se o outro um dia traiu a minha confiança, eu preciso escolher o que eu vou fazer. E se eu não consigo confiar de novo, é uma questão minha. E eu preciso me afastar disso, porque senão eu causo mal. Aí, às vezes, tem gente que continua causando mal para se vingar. Ele fez isso comigo, eu vou dar o troco. Aí vivem em relacionamentos infelizes. Pessoas, às vezes, que tiveram algum relacionamento extraconjugal, ou que não chegaram nem a ter, mas que por falta de diálogo em casa, por falta de diálogo do casal, acabam buscando fora aquilo que não encontram dentro, e aí se magoam e não curam essas mágoas, e aí começa um a machucar o outro o tempo todo. Começa um jogo, sabe, de empurra. Eu faço isso porque você fez aquilo, aí eu faço porque você não fez, e aí a gente fica empurrando, né, a culpa pro outro. E entendendo que numa relação não existe ninguém 100% nada. Não existe um 100% culpado, nem um 100% inocente. Existem responsáveis. Talvez o que tomou a atitude, né, concreta, tenha uma responsabilidade maior. Mas que provavelmente o outro de alguma forma contribuiu. Então isso é difícil às vezes ouvir, mas é verdade. Questionem-se. Um outro fator é quando a pessoa casa, isso é muito comum, ela pode desenvolver um senso de propriedade. Eu casei é meu, eu casei é minha. E aí todo aquele romantismo da conquista do casamento passa a não existir mais, porque agora é minha esposa, porque agora é meu marido. E eu passo a não cuidar mais desse relacionamento. Eu deixo de lado esse cuidado, esse amor. E aí, como é propriedade, é meu. É como se eu tivesse, sei lá, eu quero comprar um carro, tô juntando dinheiro. Então, quando você tá ali juntando, você tá numa maior expectativa, comprei, é meu.
eu já nem penso tanto nisso. Então tem muita gente que faz isso no relacionamento. Perdem esse senso de conquista, de cuidado com o outro. De, não, olha, eu conquistei, isso continua sendo importante para mim. Eu posso conquistar agora outras coisas, mas isso é importante para mim, eu preciso manter. E aí é o que eu falo. Compre uma casa e não faça manutenção dessa casa para você ver o que vai acontecer. Compre um carro e não faça manutenção do seu carro para você ver o que vai acontecer. Tenha relacionamentos e não faça manutenção desses relacionamentos para você ver o que vai acontecer. Vai perder. Porque a gente precisa de manutenção. E manutenção é todo dia estar ali mostrando cuidado, mostrando carinho, mostrando atenção. E as pessoas quando casam só botam embaixo do braço e carregam. Agora é meu, eu faço o que eu quiser. E não é assim em relacionamento, né? Então isso é um outro erro que a gente comete ao se relacionar com alguém. E depois que casa, ainda tem uma perda do interesse sexual muitas das vezes. E o pior, as pessoas falam assim, é assim mesmo. Ih, casou, é assim mesmo. E elas acham que o casamento é ruim. Por isso que muita gente tem a mentalidade de que casamento é a pior coisa do mundo. E não é, não precisa ser. Mas a gente estabelece isso como uma verdade absoluta. O casamento ou o relacionamento. Por quê? Porque a gente esqueceu da manutenção. O amor vai embora. E aí a gente para de cuidar. E para de ter interesse sexual. Tudo que a gente para de fazer vai se apagando dentro da gente. Para de botar fogo no fogão a lenha. Galho no fogão a lenha, para você ver o que vai acontecer com o fogo. Vai acabar. É a mesma coisa para qualquer relação. Para de alimentar. Profissionalmente, no relacionamento de amizade, para de ligar para um amigo seu para ver. Então, a gente acha que porque eu conquistei, eu não preciso fazer a manutenção. E aquilo fica morno. Aí vai amornando. E as pessoas acham que é normal. Então, cuidado com o normal ruim. Não aceitem um normal ruim. Então, é normal, mas não é pra mim. Minha visão, minha expectativa de casamento é essa aqui. Claro que nem sempre tá aqui. Mas eu tô sempre buscando esse objetivo. Sempre cuidando para ele estar aqui, aonde eu coloquei. Entenderam? Então, não se contentem com é assim mesmo. Porque não precisa ser. É assim porque as pessoas entram no estado de conformismo. É assim e não muda. E aí acomoda. E acomoda, vai acabar o relacionamento. E aí é onde começam a despertar os interesses no fora, naquilo que tá fora. Então, o outro sempre é mais interessante, a grama do vizinho sempre é mais bonita, não tem isso? Por quê? Porque eu paro de cuidar da minha grama. Então, olhe para a sua, faça a manutenção da sua. Pare de olhar para fora, vamos cuidar do que está dentro. Você escolheu isso para você. Então, quando você passa a não cuidar, não alimentar, entender o outro como propriedade, isso tudo vai fracassando o seu relacionamento e com certeza isso vai acabar. Vai acabar com o seu relacionamento. Uma outra questão é que acaba interferindo muito nos relacionamentos. Quando eu crio lá aquele ideal que eu falei para vocês no início, eu criei um ideal porque eu tenho vergonha do outro descobrir quem eu realmente sou. E aí eu já falei aqui para vocês em outros momentos que o principal de uma relação é o poder de entrega. Eu preciso confiar, eu preciso me mostrar para o outro. Se eu mostro para o outro alguma coisa que eu não sou, não tem entrega. É um personagem que eu estou alimentando ali.
E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiramente, que eu comecei falando, é autoconhecimento. Quem que eu sou? O que eu quero para a minha vida? Então, ele faz até um questionamento para quem aí tá num relacionamento, ou quem já tá casado pode se perguntar. Quem sou eu? Isso é muito importante. Quem em você quer se casar? Então, às vezes, quem quer casar é uma criança, é a minha criança falando que o meu casamento vai ser diferente dos meus pais, né? Muita gente casa assim. Eu caso porque eu quero mostrar para os meus pais que o que eles fizeram foram errados. A gente está lá no orgulho. E aí, o que vai acontecer se eu caso assim? Vai fracassar o meu casamento. Ou eu vou passar, não vai fracassar, mas eu vou ver um casamento infeliz. Então, minha principal pergunta: quem em mim quer se casar? Qual é o lado em mim? É o meu orgulho? É a minha vaidade? É o meu medo de ficar sozinha para sempre? Porque tem muita gente que fala, né? Antes mal acompanhada do que só. Tem gente que tem tanto medo da solidão que acaba ficando com qualquer pessoa para não ficar sozinha. Aí outra pergunta: quem você quer ter uma família? A sua criança que ficou lá questionando seus pais de que a família que eles construíram não foi a melhor e que você vai ser uma mãe diferente e que você vai se ter uma família diferente? Então questione isso. Quem você está com medo de se relacionar? Então, quem em mim? Alguém que há 3 anos teve uma frustração no relacionamento? Alguém que tem medo de ser enganada? Alguém que tem medo de ser traída? Quem em mim que tem medo de relacionamento? Então, e quem você quer agradar? É muito importante. Quem que eu tô querendo agradar com essa relação? Meu pai? Que eu quero dar orgulho pro meu pai de ver uma filha casando? Minha mãe? Que sempre quis ter netos? Quem que eu quero agradar? Quando eu escolho alguém, por que eu estou escolhendo essa pessoa para minha vida? E as pessoas não fazem a menor ideia disso. Porque todo mundo, toda relação tem interesse, tá? Não tem problema em ter interesse em relação. O outro me dá aquilo que eu preciso e eu dou aquilo que ele precisa e ótimo, desde que eu tenha conhecimento disso. Só que as pessoas não fazem a menor noção do que elas precisam e do que elas querem. E aí vivem tendo relacionamentos fracassados. Já ouvi pessoas falando assim: eu tô nesse relacionamento porque se eu ficar sozinha, eu não vou viajar com ele, pelo menos eu viajo bastante. Olha só. E não tá feliz, mas o que tá sustentando são as viagens. Eu nem tô tão feliz assim, mas, ele me dá uma boa condição de vida. Aí, eu me atrelo a uma outra pessoa, porque a outra pessoa me dá algo que eu posso conquistar por mim. Que é a minha independência financeira, né? Que é a minha conquista. Não tem nada mais triste do que alguém, eu tava até pensando esses dias, que eu já ouvi e vejo isso até hoje. Tem mudado muito essa mentalidade, mas ainda existe. Pessoas que não querem casar, que não suportam o casamento, mas que não podem se separar, porque não tem o que fazer da vida. Não tem para onde ir. Então não conseguem se sustentar e precisam ficar naquele relacionamento que elas odeiam. Já vi muito isso. Mas por quê? Porque lá atrás não questionou. O que eu preciso, gente, num relacionamento? O que é importante que um relacionamento tenha? Eu preciso ser amada, eu preciso ser cuidada. Isso é bom, isso agrega.
Primeiro vamos desenvolver então o amor próprio. Vamos desenvolver o autocuidado para que você não deposite 100% no outro essa responsabilidade, porque senão vira uma relação de dependência e não mais porque eu quero. É tão bom quando você olha para o outro e fala: eu não preciso de nada em você, mas eu quero estar com você. Isso é uma relação saudável, isso seria o ideal de um relacionamento. Vocês podem olhar hoje para o relacionamento de vocês e falarem isso? Ó, se a gente se separar, eu vivo 100% sozinha sem você. Só que eu não quero. Eu escolhi ter você na minha vida. Não porque você me dá um carro, uma casa, dinheiro, por nada, porque a gente tem questões financeiras envolvidas, nada disso. Eu tô com você por escolha. Todos os dias eu escolhi você. Não tem nada mais bonito do que isso. Mas quem de vocês conseguem dizer isso aqui? Quem consegue dizer: eu tô casado ou eu tô namorando por escolha? Eu não tenho desejo por outras pessoas, porque não que eu não ache outras pessoas bonitas, mas que aquilo ali me basta. Então, vamos questionar isso. A relação, um relacionamento é muito mais do que transferir as nossas frustrações da nossa infância e da nossa vida para o outro. E aí a gente joga para o outro a responsabilidade de ser nosso pai. A gente joga, ou a nossa mãe, a gente joga para o outro a responsabilidade de cuidar, de dar as coisas pra gente, que é a coisa que o nosso pai ou a nossa mãe fazia. Não é verdade? Que não é o sentido do relacionamento. Então vamos questionar. A única coisa que faz a gente ter um relacionamento mais saudável com o outro é a gente buscar isso, essa essência pura da relação. Eu tenho um amigo de muitos anos que eu fiz no meu trabalho e é um amigo que a gente não se vê, já deve ter uns 5 anos que eu não o vejo. E ele não tá mais morando aqui e a gente se fala. Eu não tenho nada dele, ele não tem nada de mim, mas a gente se tem, sabe? A gente fica às vezes um tempão sem se falar, mas o amor, o carinho, o respeito, o cuidado, ele permanece da mesma forma. Então, existe isso. Ele não tá comigo 24 horas, ele não me oferece nenhum bem financeiro, nem eu a ele, mas o amor que existe ali é muito maior do que isso tudo. E é isso que deve sustentar as nossas relações. Sem ter essa troca de amor e de cuidado. E não é depositar no outro as minhas frustrações, as minhas necessidades. Senão vira essa dependência. E aí tem um monte de gente falando comigo, né? Ah, Elaine, eu acho que eu sou dependente emocional. Com certeza deve ser. Porque a gente foi ensinado assim, né? Antigamente mais ainda, e principalmente agora as mulheres, né? Eu tô falando agora para as mulheres. Antigamente, a mulher tinha que casar com alguém que fosse sustentá-la, para ela poder cuidar dos filhos. E não tem nada de errado nisso. Uma mulher que quer ser. Eu conheço muitas mulheres que amam ser donas de casa e que têm o prazer, que é muito bem constituída dessa forma. Não tem problema, desde que o casal esteja sintonizado nisso. É a escolha do casal. Existe amor nessa troca. Não tem problema. Então não tem certo e não tem errado. Só tem quando não é falado. E quando há jogos por trás dessas relações. Isso não é saudável para nenhum nem outro, né? Entenderam, pessoal? Acho que eu dei o meu recado aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me dizer alguma coisa, compartilhar alguma coisa? Alguém se identificou com alguma coisa? Isso que eu tô falando aqui, gente, eu acho que deveria ser
básico na formação, antes de um casal resolver se casar, eu sempre falo, devia ter um curso. Eu acho que tem que ter curso para pais, tinha que ter cursos para quem vai querer se casar, mas antes daquela coisa de marcar o casamento, sabe? Tem que ser antes, para a pessoa se entender. Aí tem que ter o autoconhecimento primeiro, ela fazer por ela aquilo que ela necessita, para depois conseguir constituir uma família. Porque não tem certo e errado. Mas tem muita coisa que a gente pode agregar e trazer para nossa relação para não ter dor, para não ter sofrimento. Não é verdade? Senão a gente passa anos. Eu já vi pessoas que foram casadas uma vida inteira e nunca foram felizes e acham que é assim mesmo. O mais triste pra mim é ouvir alguém que fala assim: ah, mas é assim mesmo, casamento é assim mesmo. E aí eu falo, e uma vez eu falei pra mim: ah, se for assim eu não quero não. Não quero. Porque a gente não pode ficar satisfeito com uma coisa que tá ruim. Não é? Então não fique satisfeito com algo que não tá bom pra você. Se não tá bom, vamos acertar, vamos ajustar, até melhorar. E vamos trazer para você primeiro. E não achar que normal é o ruim, porque não é. Agora, para saber disso, precisa de autoconhecimento, precisa de maturidade, precisa de diálogo na relação, né? Isso é muito importante. Tá bom, meus amores? Nenhuma dúvida hoje, nenhum compartilhamento? Então, se vocês acham que alguém pode se beneficiar dessa live, compartilhe, tá? Vai ficar salva. Compartilhe essa live com alguém. Ajude outras pessoas a ter também o mesmo benefício que vocês. Eu quero agradecer o carinho que vocês têm comigo. Na última semana eu recebi muitas mensagens de carinho, de apoio. Eu quero agradecer. Isso é muito importante, receber todas essas mensagens, porque eu falo que o que a gente tem é isso. Né? A gente tem a oferecer, às vezes é uma palavra, assim, olha, eu sinto muito, tem gente que não sabe nem o que dizer nessas horas, né? Ah, eu sinto muito e eu tô aqui com você, é verdade? Então eu quero agradecer sempre essas palavras de carinho que vocês têm comigo, recebi mesmo muitas mensagens, muitas orações, eu acredito que a minha vida foi muito amparada pelas orações de vocês e continua sendo, né? Isso é muito importante. Obrigada, Lê. Compartilha também, por favor. Vamos compartilhar conhecimento, vamos compartilhar coisa boa, né? Chega de briga nas redes sociais, chega de confusão, que a vida, gente, é muito mais que isso. Vamos aproveitar cada segundo que a gente tem da melhor forma possível. Não se contentem com o ruim. Não se contentem com... É assim mesmo. Que isso fique marcado dentro de vocês hoje. Se tá ruim, vamos melhorar. Vamos tentar melhorar. Sempre há como melhorar. Tá bom? Um beijo. Obrigada pelo carinho. E semana que vem a gente se vê aqui. Tchauzinho, gente.